Olá, meu nome é Fábio Travaim, juiz do trabalho da 12ª Região. Estou aqui hoje para expor um pouco sobre os planos de demissão voluntária ou incentivada, PDVs e PDIs, para o projeto Reforma Trabalhista em Minutos da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Pois bem, o que é o PDV ou PDI? O PDV ou I é um procedimento de extinção do contrato de trabalho por meio do qual a empresa oferece incentivos sociais ou pecuniários para que o empregado concorde com o término do seu contrato, a exemplo de manutenção de plano de saúde ou uma indenização compensatória. Os PDVs se destinam, em geral, a reestruturações na empresa, redução de pessoal, organização de dispensas coletivas para gerar um menor impacto social na região. E qual a forma para se criar um PDV? Exige negociação coletiva? A princípio, o PDV pode ser criado por simples regulamento empresarial, o que, com a reforma trabalhista, acaba por se enquadrar no conceito de distrato trabalhista, tendo seus efeitos restritos à extinção do contrato de trabalho. Para maiores informações, a videoaula sobre o distrato trabalhista pode ser acessada pelo artigo 484-A na playlist do projeto do canal. Ainda no âmbito individual, a reforma trabalhista positivou a possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial, o qual, além dos efeitos do distrato, permite a transação de direitos referentes à vigência do contrato de trabalho. Outra forma de se operacionalizar um PDV individual. Aqui, também para maiores informações, a videoaula sobre o acordo extrajudicial pode ser acessada pelo artigo 855-B na playlist do projeto do canal. Por fim, temos o PDV criado por negociação coletiva, o foco desta videoaula. Neste caso, as condições e os efeitos jurídicos do plano são definidos previamente em negociação coletiva entre Sindicato dos Empregados e empresa. Depois de definidos todos os termos, as adesões são estritamente individuais, cabendo a cada trabalhador decidir se vai aderir ou não ao plano. E quais são os efeitos de PDV criado por negociação coletiva? Historicamente, os PDVs se difundiram com as privatizações da década de 90. Na oportunidade, o TST firmou jurisprudência no sentido de que a adesão ao PDV implicaria tão somente o pagamento das parcelas e valores descritos, sem quitação geral do contrato, a exemplo de um simples TRCT. E ainda no sentido de que a indenização compensatória recebida não poderia ser compensada com as verbas reconhecidas em juízo, conforme OJs 270 e 356 da SDI1 do TST. Em 2015, porém, no leading case do BESC, o plenário do STF superou a jurisprudência do TST e decidiu pela validade de PDVs com previsão de quitação ampla e irrestrita das obrigações do contrato de trabalho, fundamentado em síntese no que? 1. Que a atuação sindical assegura a equivalência jurídica dos contratantes para o pleno exercício da autonomia da vontade coletiva. 2. Que a negociação coletiva não se submete aos limites da lei inerentes ao direito individual do trabalho. E 3.
que a negociação coletiva deve ser validada e incentivada pelo Poder Judiciário como forma ampla de solução de conflitos. Nesse contexto, a reforma trabalhista veio positivar essa jurisprudência do STF e estabeleceu expressamente no artigo 477-B da CLT que a adesão a PDVs criados por negociação coletiva enseja quitação ampla e irrevogável do contrato de trabalho, salvo apenas previsão em sentido contrário. Então, se eu aderir a um PDV criado por negociação coletiva, não vou poder questionar mais nada do meu contrato de trabalho? A princípio, não, salvo se houver alguma ressalva no plano da negociação coletiva. Porém, a própria adesão individual ao PDV, como todo negócio jurídico, pode ser anulada por algum vício de consentimento, tal como previsto no Código Civil. No entanto, é sempre importante destacar que trata-se de situações excepcionais, cabendo ao empregado alegar e comprovar alguma situação específica que o tenha impedido de tomar uma decisão livre sobre aderir ou não a esse PDV, não bastando apenas aquela deferência natural perante o patrão ou até mesmo um receio de acabar sendo posteriormente dispensado. Já quanto ao questionamento sobre os próprios termos da negociação coletiva do plano, na linha do leading case do BESC de 2015, a reforma trabalhista enalteceu a negociação coletiva, a autonomia da vontade coletiva frente ao protecionismo individual, estabelecendo expressamente o quê? Primeiro, que o sindicato que participou da negociação coletiva deve necessariamente também participar do processo judicial, ainda que de natureza individual. 2. Que a Justiça do Trabalho poderá analisar apenas os elementos essenciais da negociação coletiva, os requisitos previstos em lei, não podendo adentrar no mérito das concessões e contrapartidas dados por cada parte. E 3. Que a anulação de cláusula coletiva deve obrigatoriamente também anular eventual cláusula compensatória. Para maiores informações, a videoaula sobre os limites da negociação coletiva pode ser acessada pelo artigo 611 na playlist do projeto no canal. Enfim, procuramos expor efetivamente em minutos um pouco sobre os PDVs ou PDIs. Esperamos que tenham gostado e, se gostaram, lembrem de registrar o seu like para incentivar novas iniciativas como essa da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Muito obrigado!